Ok, pessoal. Começou a gravar. Primeira coisa, né, pessoal? O que é, afinal, vendas, né? Que destino que seria isso? Que forma que a gente entende vendas, né? Na realidade, é uma atividade, né? As empresas, elas entregam seus produtos, ou mesmo seus serviços, né? Para clientes, para nós, clientes ou consumidores, né? Para quê? Para atender uma necessidade. Ou seja, a importância que é a vendas, né? Não é simplesmente só o papel de vender, mas sim todo o processo que a gente vai estar falando, desde o início, desde a busca do cliente, né? Conhecer nosso cliente, né? A gente ter estratégia da gente atender nosso cliente de uma forma diferenciada, não é verdade? E também, né, pessoal, oferecer, né, um item de valor à troca de algo, ou seja, a gente vai vender um produto, né? Vai receber o quê? Em dinheiro, né? Ou mesmo dependendo da situação, prestação de um serviço e a troca, o dinheiro. Então, são tudo isso que a gente faz pensando no quê? Nos nossos clientes, né? Uma facilidade, hoje mesmo, eu até falo com meus alunos, né? A gente tem que pensar na comodidade. O cliente ele quer pagar pelo serviço ou mesmo pelo produto. Mas qual que é a comodidade? De que forma que eu vou chegar para o meu cliente? Tudo isso a gente precisa analisar. Ou seja, se colocar no lugar do cliente. Não é só porque eu estou vendendo, que eu sou o vendedor, que eu não vou pensar. Eu tenho que pensar também do outro lado, de que forma que essa pessoa está sendo atendida. Para quê? Para eu ter sucesso. E qual é o conceito de clientes? Aí a gente pensa assim, pessoas que compram bens ou serviços para consumo, né? Mas aí a gente tem vários tipos de clientes, né, pessoal? Ou seja, nós temos cliente potencial, que é aquele que a gente busca, a gente, né, quer atender. Nós temos nosso cliente fidelizado, que é aquele que já conhece o nosso produto, que já compra o nosso produto há muito tempo, ou mesmo recebe aquele serviço, né? E aí uma brincadeirinha com vocês aí. Tarefas com propósito de satisfazer a necessidade do cliente. O que seria isso dentro de vendas? Como que a gente vai atender essa necessidade desse cliente? Ou seja, pessoal, primeira coisa que a gente tem que pensar no quê? No marketing, né? A forma que a gente vai chegar nesse cliente, como que vai ser essa abordagem. Não sei se vocês lembram, né? Uma propaganda que teve na Casas Bahia, né? Quanto você paga? Quanto você quer pagar? E não falava o valor. Pessoal, aquilo ali deu um problema tão grande para aquela empresa naquela época, né? Porque teve um cliente, um advogado que ele entrou lá, comprou vários produtos e falou que ia pagar R$ 1 por mês. Ou seja, então a gente também tem que estudar que forma que eu vou atender meu cliente, mas meu marketing também tem que ser muito bem pensado. Tem que ter uma. Porque o marketing é uma estratégia que a gente trabalha, né, pessoal? Ou seja, pessoal, o marketing a gente vai trabalhar, né, que é nosso planejamento de preço, de promoção, né, de distribuição, que a gente vai estar falando aqui rapidinho sobre os 4Ps, que é importante a gente conhecer. E é isso, pessoal. Hoje nós temos várias ferramentas. É como eu falo, hoje eu não preciso sair da minha casa para vender meu produto. Vai depender do quê? Da ferramenta que eu vou estar utilizando, da forma que eu vou estar atendendo o meu cliente, né? Hoje a nossa visão é que de facilidade, ter um aplicativo para você fazer suas compras, ou mesmo fazer um pedido, né? Então, isso a gente tem que analisar. Se a gente parar para pensar, pessoal, as empresas que vendem fisicamente, ou seja, aquela empresa que você sai da sua casa, desloca para você comprar um produto, aquele produto ele vai ser muito mais caro do que você fazer um pedido da sua casa. Porque a empresa virtual, o custo dela é bem mais barato do que a empresa física. Então, tudo isso a gente precisa analisar. E hoje, a virtual é o que estão buscando, é o que está, né, que tá em alta, né, pessoal, ainda mais com esse período de pandemia. E a gente entender que dentro do marketing, a gente trabalha a imagem do nosso produto, a marca. O que eu estou
oferecendo, é o que vai representar lá fora para os clientes, né? Ou seja, a minha reputação. Então, precisamos analisar, pessoal, que o cliente, né, ele conhece o meu produto de que forma? Aí vocês param e pensam o seguinte, vocês pararam para analisar, dependendo do produto, uma marca é bem mais barata que o produto X. Tipo, um exemplo, eu fui comprar um notebook. O notebook da Dell estava o dobro do notebook o preço do HP, que é o mesmo sistema, a mesma coisa ali, só mudava a marca. Só que por que a Dell ela tem uma reputação no mercado bem diferente, né? E dessa forma, o produto dela tem valor, né? Ou seja, a praça, a gente está trabalhando na nossa localidade, a forma que a gente está atendendo. Só que assim, hoje, pessoal, como eu falei para vocês, nós temos várias estratégias de praça. A gente pode ter loja física e a virtual, mas tudo isso aqui tem que ser uma referência. Eu tenho que fazer diferente do meu concorrente. Ou seja, eu tenho que lembrar de quem? Mercado-alvo, o meu público-alvo. De que forma que eu vou atender? Eu vou atender criança. De que forma que vai ser essa imagem? Eu vou atender os jovens, eu vou atender os adultos. Porque a gente precisa entender uma coisa. Eu tenho que ter uma referência do meu público. Eu não posso pensar, não, meu produto vai vender para todo mundo. Isso aí não existe. Lógico que eu posso vender para todo mundo. Com certeza, você não vai deixar de vender. Mas a gente tem que ter um público-alvo. Porque, como se diz, aquele cliente potencial, né? Fica fácil de eu ir atrás dele. E preço, né, pessoal? O preço é como nós falamos aqui no início, do produto. A marca manda muito. Ou seja, aquela marca que ela já é reconhecida no mercado, já tem uma reputação, o preço dela é menor. Quem está entrando no mercado não vai competir com uma marca dessa com o mesmo preço, ou seja, ele vai entrar com preço mais baixo para quê? Para ele poder ser competitivo no mercado. E a promoção, pessoal, como se diz, a promoção é uma parte muito importante dentro de qualquer organização. Não é simplesmente, não, professor, vou fazer uma promoção X porque eu quero chamar mais clientes. Mas essa promoção, será que a empresa vai lucrar? Você está fazendo toda a contabilidade, está tendo aquela interação, por quê? Porque nós precisamos analisar essa situação. E lembrando que a promoção é uma estratégia que não pode se voltar contra a empresa, como ocorreu lá, que nós demos exemplo da Casa Bahia. Então, tudo isso aqui tem que ser muito bem pensado. Você entendeu a relação de venda com marketing? Ou seja, pessoal, a gente precisa entender que eles trabalham em conjunto. Ou seja, tem como eu vender seu marketing? Que é difícil, não é verdade? Por quê? Porque meus clientes não conhecem meu produto. Então, preciso do marketing para quê? Para ser uma referência no mercado. E essa referência é para atender aquele público-alvo. Ou seja, pessoal, tem uma velha história, né? Marketing de boca é o melhor marketing que tem. Por quê? Porque as pessoas que vão falando, fala para um parente, fala para um amigo, fala para outro, a empresa ela tem uma reputação boa no mercado. Agora, o duro é a gente segurar essa reputação. Por quê? Porque um cliente insatisfeito, ele fala para todo mundo. Um cliente satisfeito, ele vai falar para poucas pessoas. Vai falar com um parente e tal, mas não vai falar para uma demanda grande, mas ele vai indicar, né? Então a empresa ela tem que tomar seus cuidados, porque o marketing é uma referência que ela tem de quê? De vendas. Ela vender seu produto, oferecer no mercado. A venda pode assumir a forma de venda pessoal ou venda impessoal. Ou seja, pessoal, a venda pessoal, realizada através de contato direto do vendedor com os possíveis compradores. Dessa forma, o que acontece? O cliente vai até a sua loja, né? E você tem esse acesso, tem esse contato com o cliente. Ou seja, a gente tem a possibilidade de vender até mais produtos, não é verdade? Então, é mais fácil. Agora, quando nós pensamos na venda impessoal, ocorre só a intervenção direta dos vendedores.
Ou seja, já é uma diferença, né? Onde o cliente ele já sabe o que ele quer comprar, ele vai lá e faz um pedido, ó, quero pedir um lanche tal e um refrigerante tal. Acabou. Não tem muita coisa que você está oferecendo. Muitas vezes a gente tem uns combos que aí você tenta conversar, mas o que acontece? O cliente ele já sabe o que ele quer. É diferente, né? E toda essa evolução também que a gente tem que analisar, né, pessoal? É muito importante a gente conhecer que é o seguinte, as coisas tiveram evolução. Ou seja, aqueles telefones antigos, como exemplo aqui, já não funciona mais, né, pessoal? Já vai ficando ultrapassado, já vai saindo do mercado. Que a gente chama de destruição criativa. O que vai ficando ultrapassado não tem condições. Não sei se vocês lembram. Telefone fixo mesmo. São poucas casas que tem. E aqueles telefones, lembra aqueles telefones que saíram na época de 16 gigas, né, que fala, né? E, poxa, era uma sensação quem tinha, mas era um celular que você usava aí 4 meses, ele já começava a travar, já virava aquele negócio. E aí, de repente, já lançaram outros com 32, 64, aí vai, né, pessoal? Nossa, aí vai, depende do seu dinheiro. Ou seja, para que isso, pessoal? Porque precisamos analisar o seguinte, eu preciso atender o meu cliente da melhor forma possível. E aí a gente vai estudando através do quê? Pessoal, quando a gente lança um produto no mercado, esse produto pode ter até uma aceitação, mas normalmente ele vai ter algum probleminha. Vai ocorrer, olha, precisa aumentar isso, precisa fazer isso. E quem fala isso é o cliente. E a empresa, ela vai o quê? Se adaptando conforme o cliente vai pedindo. Não sei se vocês lembram, na época, né, tinha muito celular, saía mais preto, né? Aí, de repente, eu acho que foi uma sensação, saiu um celular rosa, não lembro qual que era a marca na época. Meu Deus do céu, era uma sensação. Nossa, chegava nas lojas, já era vendido. Eu lembro que tinha muita gente que usava. Ou seja, era um diferencial naquela época, né? Hoje não, hoje você tem capinha aí, você compra da cor que você quer e coloca no seu celular, né? E fora que o celular hoje, ele já tem vários aplicativos, né, pessoal? Hoje a gente não precisa nem de impressora ou de tantas outras coisas, né? Calculadora e mais, né? E fora que é um computador, o celular, né? Você consegue fazer tudo, né, através do celular. E assim, a evolução, né, pessoal? Essa interação que a gente precisa conhecer, né? E o que vem a ser a diferenciação? Aí que é a parte muito importante, pessoal. A gente tem várias diferenças que a gente pode estar falando, né? Tanto do produto como do serviço, né? Da forma que você vai estar distribuindo esse serviço, sua imagem. Mas também tem o quê? O a mais, né? Onde a gente fala da vantagem competitiva, que seria, poxa, em Campo Grande eu lembro de um posto de gasolina. Olha só o que fazia. Você chegava lá para abastecer, o frentista perguntava, eu posso olhar o nível de água do carro? Ele olhava o nível de água, ele olhava, pedia para, muitas vezes, se quisesse calibrar o pneu do carro, ele calibrava o pneu do carro, né? Ou seja, ele tinha um diferencial, olhava o nível de óleo, sem o cliente ficar, fulano, eu preciso disso. Não, ele tinha a iniciativa de fazer, de perguntar e de fazer isso. E o vidro do carro estava sujo, ele olhava, posso lavar o vidro? Pessoal, aí eu falo assim, vantagem competitiva por quê? Porque é uma coisa simples, mas quem oferecia isso? Ninguém. Ou seja, aquele posto foi uma referência. Eu lembro que na época era fila para abastecer, porque as pessoas iam lá. O atendimento é diferente, então a gente precisa se colocar no outro lado. Como vendedor, eu preciso me colocar, pensar do outro lado. De que forma que a pessoa está sendo atendida. Como se diz, a gente tem várias experiências quando a gente sai do nosso estado, vai para outros estados, são culturas totalmente diferentes. E quando eu cheguei em Roraima, a gente comprava um produto, aí a pessoa, na hora que ele ia dar o dinheiro em papel, ele dava o dinheiro em papel na sua mão. Quando ele ia pegar a moeda, ele jogava no balcão. E aí, como que a gente faz? Normalmente o homem, ele corta a unha, né? A unha fica bem, né? Bem, né? Não tem unha grande. Aí como que você vai pegar essa moeda? E aí, a gente tem dificuldade de pegar a moeda e o caixa ainda olha para ti e fala, vai, que eu tenho que atender o outro aí. Você tá entendendo? Ou seja, você tá pensando no cliente?
Ou mesmo quando você entra no mercado e você quer comprar algum produto, você chega em algum funcionário e pergunta, fulano, onde está o produto X? Aí ele olha para você, tá lá do outro lado lá. Só fala assim, só mostra com a mão, pronto. Não te leva lá. Pessoal, isso não se torna vantagem competitiva. Porque se torna vantagem competitiva ele chegar e falar, não, eu vou te acompanhar. Te leva lá onde é o produto, olha, é esse produto aqui. Não, tudo bem. O senhor gostaria de mais alguma coisa, né? Tem alguma dúvida de outros produtos aqui, eu posso estar auxiliando o senhor? Sei lá, conversar. É o quê? É o atendimento. São poucas atitudes que a gente faz que faz o nosso diferencial, né? Então, pessoal, é como se diz, a vantagem é eu estar acompanhando também a nossa evolução. Ou seja, um celular desse aqui tem condições de alguém comprar hoje? É difícil, né, pessoal? Pode ocorrer, mas é muito difícil. Por quê? Porque não tem como, pessoal. Hoje a gente precisa de WhatsApp, né? Precisa do Telegram, precisa de várias ferramentas para a gente estar trabalhando, precisa dos aplicativos. Ou seja, a rede social não é simplesmente só para a gente olhar e conversar com os amigos, mas também uma forma da gente publicar nosso trabalho, são a referência para o nosso público. Então, nós precisamos desse material. E dessa forma, né, pessoal, esse produto ele tem uma aceitação. Ou seja, para ele ser competitivo, ele precisa ter uma aceitação do público. E essas características que a gente oferece, que a empresa está oferecendo. Novo papel do profissional de vendas. Como assim? Ou seja, pessoal, entender o que é negociação, né? Entender todo esse processo. A gente precisa lembrar que negociar não é simplesmente a gente só está na loja parado lá esperando o cliente chegar. Mas a negociação ela tem todo um processo. Como nós já falamos, para quem que eu vou vender? Meu cliente conhece esse produto? E aí? Será que meu produto eu estou entrando com ele no mercado? Você compra alguma coisa que você não conhece? Eu não compro. Chegar lá, não conheço o produto, vou comprar. Então, precisamos trabalhar o marketing desse produto. Não é verdade? Então, a gente precisa lembrar dessas etapas que a gente vai estar falando aqui, ó. Que é prospecção. O que seria isso? A gente precisa criar o quê? Um cliente potencial. Aí você fala, professor, mas o que é cliente potencial? Ou seja, eu ainda não tenho, mas eu vou alcançar esses clientes. Como eu falei para vocês, a gente precisa criar nossos clientes, pensar para quem que eu vou vender. Pessoal, não existe falar, não, meu produto eu vendo para todos. Não existe, a gente tem que ter uma característica. Ah, é para jovens, para criança, para as mulheres, para os homens. O que seria? Para que é? De que forma que vai atender? Então, eu preciso ter esse cliente para eu chegar nele. Para eu vender. O marketing não é trabalhado de qualquer forma. Ah, não, vou fazer um marketing do meu produto e eu só vou falar do meu produto e acabou. Não. Para eu falar do meu produto, eu tenho que conhecer meu cliente. Eu preciso oferecer para o meu cliente. Então, pessoal, muitas empresas elas têm essa dificuldade de entrar no mercado, né? Por quê? Porque ela não consegue ter esse cliente potencial. Então a gente vai trabalhar em cima do quê? Daquela faixa etária, daquele público. Lógico, vendo para todos, sim, mas eu tenho que ter uma clientela, né? Vendas ativas, definir o perfil da empresa, consumidores, produtos, serviços, ou seja, pessoal, aqui a gente já está falando, e aí, a minha empresa é de pequeno, de grande porte? Qual que é a minha empresa? De que forma que eu posso atender meu público? Quantos funcionários eu tenho dentro da minha organização? Adianta eu fazer um marketing, né, grande e de repente chega lá, eu posso atender, lá eu tenho dois caixas só, 3 vendedores, e aí eu faço um marketing muito top, né? De repente chega lá na minha loja 300, 400 pessoas para eu atender e tem condições de atender tudo isso.
Com 2 caixas, com 3 vendedores, não tem como. Então, o que a gente precisa? Opa, calma aí. Né? Eu vou atender o público da minha região, ou seja, do meu bairro, ou vou atender o município inteiro, ou vou atender o estado. E de que forma que vai ser isso? Eu tenho que saber, eu tenho que ter uma margem do meu cliente potencial e de que forma que eu consigo atender meu cliente, né? Ou seja, tudo isso é importante dentro do que a gente vai estar fazendo. E essas vendas passivas, né, como nós já falamos, né? Acho que eu coloquei 2 vezes aqui, pessoal, o mesmo slide. Desculpa aí. Primeira oferta. Ou seja, pessoal, já é contato com você, que você deve mostrar os seus benefícios do seu produto ou seu serviço para o seu cliente. E aí, de que forma que vai ser isso? Eu preciso lembrar do seguinte, meu cliente, ele precisa ser um cliente satisfeito, feliz. Ele precisa gostar da minha marca, gostar do meu produto. E para isso eu preciso de uma palavrinha mágica, necessidade. Pessoal, produto ou serviço tem que atender uma necessidade. E dessa forma, eu trabalho no marketing. Aí vocês olham aqui, professor, mas o senhor colocou marketing 2 passos. Que negócio doido é esse? A gente imagina isso, né? Vocês pararam para pensar? O que seria isso? Marketing de 2 passos. Ou seja, pessoal, o que mais as empresas estão fazendo hoje? Ela te oferece um benefício para vender o produto dela. Ou seja, é um brinde. Ou mesmo, não tem a história do frete grátis lá? Você compra um produto X lá, você tem o frete grátis. Ou seja, é o marco 2 passos, estou te dando um benefício, você vai comprar meu produto. E depois também a gente tem que pensar o seguinte: e de que forma que eu vou ter esse meu contato com o meu cliente? Será que simplesmente eu vendi um produto X e aí, beleza, atendi bem meu cliente, mas aí, será que eu fiz o registro lá do e-mail do meu cliente, do telefone do meu cliente, a localidade onde ele mora? De que forma que eu vou ter esse acesso com o meu cliente, pessoal? Não tem como a gente parar hoje e não pensar na comunicação. Pessoal, é muito fácil, né? Várias empresas hoje estão trabalhando com WhatsApp, com redes sociais, né? Facebook, Instagram e entre outros. Para quê? Para divulgar seu trabalho. E para isso, eu preciso conhecer. E muitas vezes a gente tem esse potencial do que, poxa, o cliente chega para comprar, a gente fazer umas perguntas básicas, que é o quê? O e-mail, o telefone, marca o endereço do cliente, a profissão do cliente. Por quê? Você não precisa perguntar mais nada, você sabe a profissão dele, você sabe qual que é a renda dele e você sabe qual que é o produto que você pode vender. Entendeu? Tudo isso é importante, né? Ou seja, essa ligação, a gente poder ligar para o nosso cliente, muitas vezes, dependendo da idade, né? A gente sabe, os jovens, é mais fácil da gente trabalhar com redes sociais, agora, dependendo da idade, né? Uma pessoa mais velha aí, de 50, 60 anos, muitas vezes uma ligação seria melhor. Então, tudo isso a gente precisa analisar, precisa conhecer. Uma forma da gente trabalhar. E a negociação, como se diz, nós falamos no início, não foi? Ou seja, a negociação vem lá de trás. Tudo que a gente está trabalhando é para quê? Para a gente chegar no nosso propósito. Que é o quê? Reter nosso cliente e vender nosso produto. Ou seja, como nós falamos lá nos 4 P's, né? A gente precisa ter condições, ter preços, prazos, né? Para a gente atender nosso cliente. Não adianta você vender um produto simplesmente e falar assim, eu quero vender. Não é aí, não. Falar lá para o meu cliente lá que em 3 dias eu entrego. Esse produto chega em 6, 5, 6, 7 dias. Felizmente, pessoal, olha, a empresa vai perder esse cliente. Por quê? Porque hoje nós temos concorrência. O mercado tem várias empresas trabalhando e essa concorrência é mais fácil. Eu vou lá na outra empresa e compro. Vou mais comprar dessa. Por quê?
porque eu não me satisfez, deixou a desejar. Então, dessa forma, a gente dá um prazo maior. Eu sempre falo, pessoal, analisa o seguinte, se eu tenho condições de entregar em 3 dias, eu não falo para o meu cliente que eu vou entregar em 3. Eu falo que eu vou entregar em 5. Eles falam, professor, mas por quê? Porque é o seguinte, quando chega em 3 dias para o cliente, ele vai, nossa, ia ser 5 dias, chegou mais rápido, olha, ele vai ficar satisfeito, contente e vai comprar da sua loja de novo. Então é isso que a gente tem que ter em mente, agradar o cliente. Não mentir, mas vender de uma forma que você vai agradar seu cliente, vai conquistar seu cliente. E o fechamento, né, pessoal? Ou seja, pessoal, as coisas têm que ser bem claras. Já aconteceu anos atrás, né? Hoje está até tá melhor essa comunicação do vendedor. Mas o vendedor ele só queria vender o produto. Então, o vendedor ele falava assim, olha, o produto X, um produto eletrônico lá, nós temos a garantia aqui de 1 ano, que não sei o que, tal. Aí beleza, fala, pô, legal, né? Aí quando dava lá 3 meses, acontecia um problema no aparelho X, você chegava na loja, a empresa falava, não tem mais nada a ver com isso, não. Aí você tem que entrar em contato com essa empresa que vai te dar esse suporte, porque você tem a nota fiscal, não tem? Tem. Então, aquela nota fiscal você vai entrar em contato com a empresa. Ou seja, o vendedor te falou que ele dava a garantia de 1 ano. Mas essa garantia de 1 ano não é da empresa física ali, é da outra empresa, de quem ele vendeu aquele produto. Um exemplo, o celular X. Esse celular aqui tem garantia de 1 ano. Só que por quê? Para essa empresa aqui, ó. Não da onde eu estou comprando, que é desse vendedor, dessa empresa. Por quê? Porque ele joga para outra empresa. Então, depois de um tempo, eles começaram a falar, olha, nós temos a garantia de 7 dias. Para troca, para algum problema, se estragou, teve um problema no produto X, você tem o direito de trocar, você tem 7 dias. Mas aí começou a mudar essa história. Aí eles começaram a mostrar de uma forma diferente. Aí você também... Aí eles começaram que a empresa percebeu, calma aí, a gente pode também ganhar dinheiro em cima. Então a empresa, ela começou a oferecer também como se diz, uma garantia prolongada. Você paga uma diferença X, você tem uma garantia de 1 ano pela casa. Depois que acabar essa garantia de 1 ano pela casa, você tem mais uma garantia de 1 ano pelo fornecedor. Ou seja, vocês estão entendendo? Então, o que acontece? São estratégias que precisam ser bem claras. Não pode, pessoal, o vendedor simplesmente querer vender o produto e não explicar certinho para o cliente. Hoje, o cliente não é mais bobo. Entendeu? Para você perder um cliente, esse cliente ele vai queimar essa empresa para todo mundo. Então, a gente precisa analisar. Calma aí, eu preciso fazer de uma forma de satisfazer meu cliente. E o pós-venda não é brincadeira, né? Várias empresas, eles esquecem que o pós-venda, pessoal, é muito importante. Pessoal, é uma das atividades mais importantes dentro de uma empresa. Porque se a gente analisar, hoje a gente trabalha com terceirização de serviço. Principalmente essas empresas que vendem móveis, né? Ou vendem qualquer produto pela internet, porque não tem como ela fazer todo esse processo sem terceirizar. Ou seja, eu estou aqui em Ponta Porã, eu vendo um produto, um exemplo, minha empresa vende para o Brasil inteiro, vendo produto, sei lá, para Roraima, onde eu estava lá. E aí, como que eu vou vender esse produto? Eu tenho que sair daqui para entregar lá? Não, vou terceirizar essa entrega. Então, eu preciso do pós-venda para quê? E aí, como que chegou esse produto? Saber se o cliente ficou satisfeito. Foi fácil para ele fazer a compra desse produto pelo site? Foi fácil dele fazer esse pagamento? O produto chegou da forma que ele esperava? Ou seja, pessoal, tudo é conversar. Chegou no tempo que foi programado? Qual que foi o atendimento, né, na hora de entregar essa pessoa que entregou esse produto, entregou de que forma? Né? Tudo isso a gente precisa analisar. Já ocorreu de eu fazer uma compra numa loja X, que o rapaz que foi entregar na minha casa, né, ele pegou,
a minha esposa falou, cadê a nota fiscal? Ele pegou e foi tirar a nota fiscal, ele rasgou, mas ele rasgou a parte do número da nota fiscal. E aí, como, entendeu? Que não tem validade, falou, mas aí, cadê isso aqui? Né? Aí o cara ainda teve capacidade de comer o papel. Comeu ainda. Pessoal, são coisas que, entendeu? E a loja, ela não fez o pós-venda. Então acontece, perdeu o cliente. Por quê? Se tem essa comunicação, o cliente vai estar o quê? Insatisfeito. Ele pode ficar o quê? Satisfeito. Por quê? Porque o cliente. Aqui é a forma da gente trabalhar nosso marketing, trabalhar nossa reputação. Opa, calma aí, eu vou consertar um erro que teve de alguma forma. Eu preciso dessa estratégia. E o pós-venda faz o quê? A parte principal, que é fidelizar o cliente. Pessoal, é muito difícil a gente conseguir fidelizar o cliente. Mas o pós-venda, ele auxilia isso. Que a gente precisa pensar o seguinte, eu tenho que reter meu cliente. Muitas vezes, o gasto para reter esse cliente é alto. Mas é melhor você reter esse cliente do que você ir atrás de outros clientes potenciais. Porque você tem que investir muito mais ainda para esses clientes. Então, quer dizer, preciso do pós-venda. Pessoal, é muito importante a empresa trabalhar com pós-vendas. E assim, o funil de vendas, que eu vou falar um pouco aqui com vocês, que já é a gente utilizar a prática, né? Pensar de uma forma, dentro de uma empresa, como que a gente pode trabalhar isso, não é verdade? Porque, pessoal, sem estratégia, não adianta. Hoje o mercado é competitivo. Precisamos ter uma estratégia. A gente não pode simplesmente copiar o que as outras empresas estão fazendo e querer fazer tudo igual, não. E aí, qual que é a imagem da minha empresa perante os meus clientes? O que eu posso estar oferecendo? O que eu posso fazer diferencial, o meu diferencial para esses meus clientes? Pessoal, no início, né, várias empresas, quando a gente fala marketing de 2 passos, né, as empresas davam vários brindes, várias, né, e hoje, algumas empresas de nomes, né, no mercado, eles cobram. Ou seja, ele te dá um produto X, mas você vai pagar. Mas é o que? Ele chama a atenção do que? Dos clientes, principalmente das crianças, né? Coloca lá um prato lá com a cara de enfeitada no negócio e tal ali, que, né? Desenha um negócio ali. O cliente muitas vezes vai lá, paga mais caro por esse produto. Por quê? Porque o filho gostou. Ah, é lá, pai, eu quero, pai, eu quero aquilo. O quê? Estratégia. A gente precisa trabalhar essa estratégia. E aqui, pessoal, é a parte que a gente precisa pensar de tudo que nós falamos hoje, né? Desde o início a gente vai trabalhar nessas etapas aqui, ó. Hoje, pessoal, quando a gente fala visitante, não é simplesmente só aquele cliente que chega na loja e entra na loja. Hoje nós trabalhamos online, né? A maioria das empresas precisam se adaptar. A gente não pode fechar e achar que o meu mundo aqui é esse e acabou, não. A gente tem que estar esperto e lembrar que nós temos um ambiente interno e um ambiente externo. Ou seja, a gente precisa conhecer os ambientes para a gente chegar no cliente e conseguir reter esse cliente. Então, visitantes. Um exemplo. Ah, professor, eu tenho loja de roupas. Vende vários tipos de roupas para criança, para mulheres, para homens. Né? Você tem as repartições dentro. Aí você fala assim, entrou mais ou menos 1.000 pessoas. Entraram na loja durante o período X, foram visitantes. Quantos contatos a gente teve dessas pessoas? Ou seja, pessoal, eu preciso ter o nome, preciso ter o telefone, preciso ter o e-mail, ou seja, eu preciso me comunicar com eles. Preciso me comunicar. E aí, dessas 1.000 pessoas, quantas eu tenho esse acesso? Esse contato? De forma que eu vou
Qualificar. O que é qualificar? É eu pensar em atender esse cliente, mandar para ele uma promoção, dar algum benefício, marketing dos dois passos. Você comprar um modelo de camisa X, você comprar 3 modelos, você ganha 2, ou você comprar 3, você tem um desconto X. Ou seja, trabalhar, marketing de 2 passos. Estou te oferecendo, que você vai comprar meu produto e vai ganhar outro. Estou te dando um brinde. Então a gente está trabalhando isso. Por quê? Precisa ter essas oportunidades. Ou seja, eu tive 1.000 clientes, né? Ou seja, são 1.000 oportunidades. Mas aí, quantos eu fechei negócio? É isso que a gente tem que pensar. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque muitas vezes, esses 1.000 clientes que entraram na loja, aí você vai olhar lá, apenas 250 clientes compraram. Por que os outros não compraram? E aí? Pessoal, é estratégia, a gente tem que ter aqueles formulários, né, para enviar para o meu cliente, para eu saber como foi o atendimento, o produto, ele gostou da variedade dos produtos, da forma que tá fácil dele achar os produtos dentro da loja, o atendimento dos vendedores deram essa atenção para esses clientes. Tudo isso a gente precisa desses dados para quê? Para a gente melhorar essa situação. E a gente pensa também o seguinte: vocês já pararam para pensar que algumas empresas. Meu irmão ele tem um problema de saúde e aí ele tinha que usar um tênis X lá, né, pessoal? Um tênis que é especial, na realidade, né? Por causa do problema que ele estava no pé dele. Então eu fui lá e olhei na internet, fui olhando na internet, fui olhando tal. Só que o pé do meu irmão, meu irmão tem um pé pequeno. Para homem, é muito difícil você achar um tênis número 37. Você só acha para criança. E aí, poxa, como que eu vou achar? Meu irmão mais velho, como que eu vou achar um tênis 37? Mas, rapaz, olha, foi complicado, pessoal. Aí tô procurando. De repente, quando eu olhei, entrei no Facebook, tava lá. O tênis que eu tava procurando na internet, lá que eu olhei no Google lá tal. De repente aparece no Facebook. Ou seja, vocês estão entendendo? O que acontece? Eles já criaram meus dados, eles já têm o meu contato. Ele já consegue chegar no cliente. E consegue o quê? Fazer o cliente comprar o produto. Porque muitas vezes você olha lá, poxa, visitei um site X lá, o tênis está, sei lá, vamos fazer um exemplo aí, o tênis está R$ 400. Poxa, tá complicado, tá difícil. Vou esperar mais um pouco. Aí, de repente, quando você abre lá o Facebook, o tênis está por R$ 300, ou seja, R$ 100 a menos, né? De 400 para R$ 300. Você não vai comprar esse produto. O meu computador, pessoal, eu comecei a pesquisar na internet, né? Marcas de computadores, tal, para eu comprar na época que o meu estava estragando, já estava dando defeito. E aí eu conversei até com um professor de informática, ele falou, não, vai lá e compra, tal. Me indicou a marca, tudo, tal, do computador. E aí, pessoal, comecei a visitar o site. Fiquei procurando, né? Aí eu falei, poxa, mas tá caro. Para mim estava complicado para eu pagar naquele período aquele valor X, né? Aí eu fiquei, e aí? Como que eu faço? Pessoal, sem brincadeira nenhuma, eu tive uma sorte tão grande que quando eu resolvi comprar mesmo, que eu abri na internet lá, que eu resolvi comprar, eles deram um desconto, deu o quê? Deu uns R$ 400 de desconto. Olhei e falei, nossa, aí eu entrei e já comprei. E o frete, pra você ter ideia, eu comprei o meu computador e paguei o frete, que isso é o mais barato do preço que ele estava. Ou seja, vocês estão entendendo? É isso daqui, ó. O cliente visualizou lá, eu preciso desse contato, preciso ter a informação do meu cliente. De que forma que eu tenho essa informação? Meu cliente necessita de um computador, meu cliente necessitava de um tênis. Vocês estão entendendo? Então é isso, pessoal. Eu preciso saber a necessidade do meu cliente. Não tem como um cliente chegar na minha loja, numa loja de roupa, e ele não fala nada.
Fala, meu fulano, você vai comprar roupa para você, sobe aqui, mas e aí, ele não vai comprar, muitas vezes podia comprar para a esposa dele, aí ele vai olhar para o vendedor e falar, meu amigo, calma aí, rapaz. Ou seja, eu não sei o que ele quer. Então, primeira coisa que eu preciso saber é o quê? A necessidade do meu cliente. E quando eu sei a necessidade do meu cliente, o que eu consigo? Vender meu produto. Consigo satisfazer meu cliente. Não adianta querer adivinhar. Isso é essencial para qualquer coisa, pessoal. Precisamos conhecer o nosso cliente. Precisamos deixar o cliente falar. Atender ele de uma forma que eu sei o que ele precisa. Isso facilita muito, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto tá tranquilo, professor. Pessoal, vou parar a gravação aqui e a gente dá continuidade, só para senão vai ficar muito longo.